Olá, este é o Senado Notícias Especial. Aqui no estúdio comigo está o senador eleito por Sergipe, Laércio Oliveira, do Partido Progressistas. Laércio foi deputado federal por 3 mandatos consecutivos, foi também presidente da Federação do Comércio do seu estado por 2 vezes e tem formação em administração de empresas com especialização em gestão empresarial. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, senador. Muito honrado estar aqui com vocês. Senador, na sua atuação como parlamentar na Câmara dos Deputados, o senhor trabalhou muito pelo estímulo à produção de fertilizantes nacionais, uma produção nacional de fertilizantes. Por que essa luta é importante? O desenho do Brasil hoje é o seguinte: 15% dos fertilizantes que a gente precisa para o nosso campo são produzidos no Brasil. 85% a gente importa. A questão de fertilizantes no Brasil é uma questão de segurança nacional. Como, por algum conflito existente, e recentemente nós tivemos a briga da Rússia com a Ucrânia, essa guerra horrível. A Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Imagine se faltar fertilizantes para o nosso agro. E o agro, todo mundo sabe a importância que ele tem para a economia do nosso país. Então, esse é um assunto muito sério, é uma questão de segurança nacional, a gente precisa avançar dentro desse quesito. Eu tenho estudado muito esse assunto, reconhecendo que o Brasil tem todas as condições, se houver um plano para que a gente construa indústrias para produzir os fertilizantes nitrogenados no Brasil, e nós temos toda essa condição, principalmente com as últimas descobertas do gás, a gente terá a condição de virar essa pirâmide. Hoje, no Brasil, somente para que todos tenham uma ideia, o fertilizante importado não tem tributação nenhuma, é zero. O fertilizante produzido no Brasil tem uma tributação. Então, alguma coisa está errada. Eu tenho me dedicado a isso porque sei que isso é um problema crônico que a gente vai precisar enfrentar. Isso eu fiz no Senado. Tem um projeto, inclusive, lá com requerimento de urgência apresentado, um projeto de minha autoria, mas eu espero muito que esse projeto seja votado lá no Senado e ele venha para a Câmara para a gente trazer uma solução que vai resolver esse problema para o Brasil. O estado de Sergipe, ele tem uma reserva mineral muito rica, né? Uma reserva de potássio muito rica. Potássio, carnalita, silvinita, petróleo, gás. É um estado que tem um solo muito rico, interessante, né? Um estado pequeno, 22 mil quilômetros quadrados, mas de uma riqueza mineral extraordinária. E nós, enquanto sergipanos, enquanto agentes públicos que precisa, aonde nós precisamos olhar para o nosso estado, a gente tem que explorar bem essas riquezas para fazer com que essas riquezas se transformem em geração de emprego, em impostos, em desenvolvimento e em dias melhores para todos os sergipanos. A minha luta também tem sido muito nesse sentido. Mas as coisas têm acontecido de uma forma muito positiva. O novo governo que vai assumir o estado é um governo que tem compromisso com esse desenvolvimento que eu tanto defendo, porque ele cumpre uma das principais bandeiras que tenho defendido desde quando fui candidato eleito a primeira vez em 2010, que é geração de emprego. Porque eu entendo que a geração de emprego é a melhor política social que existe. E a gente precisa trabalhar intensivamente para que a geração de emprego seja crescente cada vez mais, porque é disso que a sociedade precisa. Se existir um emprego, a dignidade da carteira assinada forma o caráter das pessoas, consolida as famílias e, juntamente com ela, muita coisa boa passa a acontecer na vida das comunidades, no seio da família e na sociedade como um todo. E a produção, o estímulo à produção nacional de fertilizantes acaba gerando mais empregos, assim como a sua luta também. O senhor foi relator da lei do gás, né, na Câmara. Então, esse potencial que o estado de Sergipe tem também para incrementar essa indústria também é um passo para a geração de empregos local. Existe um conselho criado pelo Palácio do Planalto, um conselho que discute a política de fertilizantes no país.
existe um estudo com a possibilidade de se criar no país 4 regiões para a produção de fertilizantes nitrogenados. Essas 4 plantas resolveriam o problema da dependência do país da importação. Uma dessas plantas pode ser em Sergipe, porque lá tem todas as condições que você falou aí, na riqueza mineral do estado. O potássio. Lá nós temos uma das minas de potássio maiores da América do Sul. E a gente extrai essa riqueza do nosso solo. E nós temos uma indústria lá, chamada Unigel, que produz fertilizantes nitrogenados, cuja matéria-prima é o potássio. Agora nós descobrimos reservas maravilhosas de gás lá no estado. Deus foi tão bom que eu fui o relator da lei do gás. E o meu estado tem um potencial extraordinário, já descoberto, do gás. Então, se eu tenho gás para produzir os fertilizantes nitrogenados, se eu tenho potássio, eu só preciso do fósforo. O fósforo a gente precisa importar. Então, mas o estado tem as melhores condições para aportar uma indústria de fertilizantes. Mais uma, já tem uma que funciona a pleno vapor no teto, e a gente tem todas as condições de receber outra. Então, essa com mais 3, a gente resolve o problema de fertilizantes no nosso país. Então, é uma conjugação de riquezas minerais que traz para o estado uma vantagem competitiva muito grande, e alicia a isso a questão da riqueza do gás. Bases de petróleo descobertos há pouco mais de 80 quilômetros da nossa costa, com a capacidade já comprovada de produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isso significa uma riqueza incalculável se a gente souber aproveitar. E uma das maiores dificuldades que a indústria tem hoje, e um dos principais insumos da indústria nacional, é exatamente o gás. Então, olha o horizonte que está diante da gente. Olha a grandeza desse país extraordinário e tudo que pode acontecer em função dessas riquezas bem aproveitadas. Tem uma máxima, quando eu fui relator da lei do gás, eu conversei com muita gente no mundo todo, no Brasil todo. O gás, como insumo importante na produção dos gêneros alimentícios e de outros produtos, é um dos principais insumos da indústria, e esse insumo ele é importado a um preço muito caro hoje, o que torna os produtos caros na prateleira. É caro os produtos que não são os principais, mas o macarrão é muito caro, o leite ninho é muito caro, porque esse insumo, pela necessidade de importar, e importa com base no dólar, aí esse valor sobe demais, afeta a cesta básica, afeta as famílias que mais precisam. Então, essa política é uma política que alcança todos os brasileiros. Ela contempla assim, o interesse de todos. E a indústria tem uma máxima que eu vi muito durante a relatoria da Lei do Gás, que a indústria diz assim: a indústria vai aonde o gás está. Então, especialmente para o estado de Sergipe, há uma expectativa muito grande, porque se a gente vai extrair 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e se eu tenho a quem fornecer esses 18 milhões de metros cúbicos, eu tenho uma perspectiva de crescimento extraordinário. Isso me motiva bastante. Então, serei senador a partir do próximo mês, e essa condição me deixa assim, muito feliz, porque há perspectiva de olhar para o Brasil dentro desse contexto desenvolvimentista. E em relação ao turismo do seu estado, senador, aliado a essa economia, esse desenvolvimento econômico baseado no setor produtivo, também há boas perspectivas para o turismo? Ah, sim, tem muita coisa boa que acontece lá, mas geograficamente Sergipe está entre os estados da Bahia, que todo mundo canta em prosa e verso, a alegria e a baianidade daquele estado tão querido e tão próspero, que tem um turismo gigantesco, maravilhoso. E do outro lado, atravessou o Rio São Francisco, a gente tem o estado de Alagoas,
que tem uma das costas mais bonitas do país. As praias mais bonitas do Brasil estão exatamente em Maceió e toda a costa alagoana. E a gente tem Sergipe. E muita gente não conhece Sergipe porque pensa assim, pô, vou fazer turismo no Nordeste, vou para Maceió e vou para a Bahia, por exemplo. Esquece lá do pequeno estado de Sergipe, que tem riquezas belíssimas. O cânion de Xingó é algo assim extraordinário. Quem vê se encanta. A gente tem a história do cangaço, cuja etapa final de vida de Lampião aconteceu em terras de Sergipe. Nós temos cachoeiras e muita gente não acredita. Em Sergipe tem cachoeira. Tem cachoeiras belíssimas lá. Então, a gente tem o Rio São Francisco com essa riqueza toda para oferecer à população. As praias de Sergipe tem uma conotação assim de praias tranquilas. Sergipe é um estado tranquilo. O turismo em Sergipe é um turismo de paz, de descobertas. Por incrível que pareça, o estado de Sergipe tem 5 bacias hidrográficas. Ou seja, um estado tão pequenininho tem 5 rios, que pode fazer um turismo de mangues para conhecer como se instalam os mangues, como vivem os crustáceos naquele manguezal todo, aquele verde maravilhoso, e que é tão importante para a gente apreciar. Mas é claro que a gente precisa trabalhar isso, o Estado não é eficiente no trabalho do turismo. Olha, para você ter uma ideia, um dado que eu descobri há pouco tempo, estudando exatamente a necessidade do turismo para o Estado. Nós somos um dos 5, na costa brasileira toda, a quinta região onde tem uma maior capacidade de viscosidade de pesca em alto mar é na costa de Sergipe. E a pesca em alto mar é uma fonte de turismo riquíssima. E a gente precisa ser explorada. É muito pouco explorado na nossa costa. A viscosidade da nossa costa atrai muita gente, mas a gente precisa se qualificar melhor para poder vender isso. E sobre o abastecimento de água para a população, para aquela região, o senhor tem pretende apresentar alguma proposta nesse sentido? O governo federal tem um projeto muito interessante. E você percebeu, todos os brasileiros que nos últimos 3 anos o governo avançou muito nesses canais que levam a água para os locais onde a água é muito difícil. E muitos canais foram criados e estão funcionando na região Nordeste, nos estados todos, Paraíba, o estado de Pernambuco, o estado de Alagoas está quase pronto, do estado de Alagoas. E Sergipe tem essa necessidade também. Nós estamos ali magiados pelo Rio São Francisco e a partir de Paulo Afonso a gente precisa captar a água do São Francisco para fazer aquilo que a gente chama que é a redenção da nossa região, do nosso sertão, que é exatamente o canal de Xingó. Alguns estudos, a Codevasf tem avançado nesse sentido. Essa é uma das minhas bandeiras. Porque quando aquele canal começar a jorrar a água, a gente vai ter prosperidade no campo. O sertanejo não quer sair da sua terra, mas o sertanejo também não aguenta mais perder a sua lavoura ou perder os seus animais para a seca. Então a gente não tem uma cultura, e é muito interessante estudar esse assunto, de guardar a água da chuva. O nordestino ainda não aprendeu a guardar a água. Chove, alaga tudo, os rios começam a jorrar intensas quantidades de água e depois a água vai para o mar e a gente perde de guardar essa água para quando a seca vier a gente poder usufruir. Então, lembra que muito se fala na indústria da seca, é porque a gente não soube trabalhar ainda guardar essa água. Então, o canal de Xingó vem com esse propósito. Claro, um propósito de trazer essa água em abundância através do Rio São Francisco, mas paralelo ao canal de Xingó, eu penso muito em criar reservatórios onde a gente consiga armazenar essa água para quando o verão chegar a gente não perca toda a produção e a riqueza do sertão, do médio e alto sertão,
Porque em Sergipe nós temos uma bacia leiteira riquíssima, mas se a gente tivesse água em abundância, isso seria muito mais farto. Uhum. Bom, um outro tema, né, que sempre é prioridade, sempre precisa ser dada atenção no Brasil todo é a saúde. Então, eu queria saber do senhor, a gente saindo agora num cenário, né, indo para pós-pandemia, o que o senhor pretende fazer pela saúde, que tipo de propostas apresentar em relação à saúde? Eu sou muito feliz de, nos 3 exercícios do mandato de deputado federal, eu ter tido a sensibilidade de discutir com a minha equipe e com a população, principalmente ouvindo a população, e felizes os políticos que ouvem as comunidades. Que a saúde precisa sempre de um tratamento e de um olhar diferenciado dos políticos. Porque, para a gente e algumas pessoas que têm a condição de enfrentar um problema na família, seja com o filho, com o pai, com a mãe ou com quem for, acolhe aquela pessoa, aquele ente querido e leva para um hospital. Se o hospital público não conseguir atender, leva para um hospital privado e tem as condições de atender, porque o importante é a vida, é cuidar daquele ente querido. Mas quem não tem condição de levar para um hospital privado? Pois é. E no meu estado tem um hospital que viveu esse drama, maus gestores e problemas seríssimos de gestão de recursos, e era um hospital que atendia os pobres, atende os pobres. Esse hospital é um hospital filantrópico, esse hospital estava entregue ao destino dele, que era fechar as portas. E eu fiz um aporte de recursos só nesse hospital, de quase 18 milhões, para poder revitalizar o hospital e ele poder atender os pobres. É um hospital chamado Hospital Cirurgia. Eu estive lá uns 30 dias atrás, acompanhando o ministro da Saúde, e eu fico muito feliz quando eu vejo aquilo. Teve resultado? Muito, muito. E os recursos públicos bem aplicados enche a gente de orgulho. Mas não precisa anunciar no microfone, nem colocar placa que os recursos foram conquistados pelo parlamentar tal. A gente não precisa disso, porque o que alegra o coração, na verdade, é você ver o benefício sendo estendido a todas as pessoas indistintamente. E o melhor de tudo, anonimamente. Uma vez eu fui lá e a diretora insistia muito para que eu fosse lá e eu nunca quis ir. Então. Mas bom é você ir lá e andar e sem ninguém saber que foi você que arranjou os recursos. Você vê assim, as pessoas sendo atendidas e quando o ministro esteve lá, eu vi assim, várias salas fazendo exames que há tantos anos não se fazia. E eu olhava pelo vidro, as pessoas sendo cuidadas. Puxa vida, valeu muito a pena isso. Então, olhar para a saúde é uma questão do eu, sabe? É olhar o seu próximo. E é muito legal olhar para o seu próximo. A política tem essa qualidade. E eu sou feliz com a política por isso. A boa política alcança a todos indistintamente. O benefício, o bem-estar, o conforto. A política pode proporcionar às pessoas, desde que ela seja exercida na plenitude e na sua essência. Infelizmente, muitas vezes, isso não acontece. E, infelizmente, também, muitas vezes, o político ele é julgado pelos maus exemplos e não pelos bons exemplos. Sim. Mas é a nossa missão e eu quero ser pleno naquilo que faço para poder fazer cada vez melhor. E como que é a sua relação, senador, com o governador eleito, Fábio Mitidieri? Como é que é a sua relação com ele? O governo vive hoje um momento muito bom no Estado. Nós estamos com as contas sem problema algum e o governador eleito vai assumir um governo com o propósito de olhar para o desenvolvimento dele. Sergipe já foi um dos estados mais importantes do Nordeste. Sempre transitou ali entre os 3 melhores estados do Nordeste. Estado bom de se viver, estado bom para se investir, e um estado próspero em desenvolvimento. Com o passar do tempo a gente perdeu. Nos últimos 20 anos, nós perdemos o olhar para o desenvolvimento do estado. A gente ficou
pagando conta. E agora, nesse momento novo, a partir desse ano já, 2023, a gente começa um futuro novo para o Estado. Nesse olhar de desenvolvimento, tem tanta coisa para a gente fazer no Estado. A gente falou aqui já nesse nosso bate-papo das riquezas minerais que a gente vai saber explorar. A gente tem um porto lá que a gente precisa revitalizar urgentemente. Esse porto, ele se transformou em um gargalo para o desenvolvimento do Estado. A gente tem a política de fertilizantes, que nós precisamos investir nisso, porque nós temos todos os elementos necessários. Nós precisamos concluir a duplicação da BR-101, que é um problema seríssimo que a gente enfrenta. Nós precisamos transformar o turismo do nosso Estado. Nós precisamos olhar para o nosso Estado enxergando que a pesca, sabe, é um fator assim importantíssimo e nós temos as condições todas. Por exemplo, uma coisa um tema que é muito importante no Brasil hoje, dentro dessa área da pesca e da cassinicultura, nós temos muita capacidade no Estado de produzir camarão e nós temos uma capacidade extraordinária de produzir tilápia. E a tilápia é uma cultura assim extraordinária porque nós temos as condições apropriadas, porque nós temos 5 bacias hidrográficas. Então, essa relação de convivência entre a produção, o meio ambiente e o homem, sabe? Isso é possível fazer. Então, isso significa desenvolvimento. O canal de Xingó vai ser muito importante para a produção agrícola do nosso Estado. Então, assim, eu percebo que... É muito potencial, né? É muito potencial e eu percebo que o governador Fábio Mitidieri está focado nisso. Ele quer projetar o Estado para devolver ao Estado de Sergipe e aos sergipanos as condições que a gente tinha 20 anos atrás. Sergipe vai se transformar no principal Estado do Nordeste, por todo esse potencial que o Estado tem. E ele tem olhado muito por esse aspecto e eu fico muito feliz, porque é exatamente a bandeira que eu defendo e a gente pregou no Estado inteiro, a geração de emprego para as pessoas e tudo isso aponta para emprego em intensidade para todo mundo. Isso é muito bom. E eu queria saber do senhor, aqui no Senado, o senhor vai se posicionar como politicamente, né? Que eu digo, vai fazer parte da oposição? Vou sim. Eu sempre trabalhei na Câmara dos Deputados apoiando a base do governo do presidente Bolsonaro. Trabalhei no meu estado para que o presidente Bolsonaro vencesse as eleições. Infelizmente, a sociedade escolheu um outro presidente. Então, logicamente, automaticamente eu passo para a oposição. Mas eu quero fazer uma oposição muito respeitosa. Eu quero fazer uma oposição que olhe exatamente para o que é importante para a sociedade brasileira. Eu quero cumprir e vou cumprir o meu mandato na plenitude dele, respeitando e reconhecendo os pontos que são importantes para a população, os benefícios que virão através do Poder Executivo que cheguem no Senado Federal, no Congresso Nacional, que promovam o bem-estar da sociedade como um todo, terá o meu apoio, independente da minha posição, de ser oposicionista ou não. É muito prudente que a gente faça uma oposição respeitosa, porque o que a sociedade espera de cada um de nós é exatamente esse compromisso, e esse compromisso eu quero assumir. Por ser oposição, eu não posso jamais pensar tudo que vier do governo eu sou contra. Não, isso não é a boa política. Eu estou acostumado a fazer a boa política. Então, senador, como um recado final, o senhor fique à vontade para falar com a população sergipana, o que o senhor teria para falar, o que a população pode esperar do senhor? Antes de falar para os sergipanos, eu preciso falar para a TV Senado. Quero agradecer o privilégio que tenho de estar aqui com todos vocês, de receber o convite, de participar desse momento tão especial. É como se eu estivesse me apresentando através da minha nova casa,
à população do meu estado, e isso é a verdade. E dizer a todos os sergipanos o que sempre disse em todos os momentos, em todos os cantos e recantos por onde passei. Eu vou trabalhar para ser o melhor senador do estado de Sergipe, o melhor que Sergipe já teve na sua história, para fazer valer assim os votos dos 310 mil sergipanos que acreditaram em mim. Eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido pelo meu povo, ocupar uma das cadeiras aqui no Senado. E vou dar o meu melhor nos próximos 8 anos para que as coisas de fato aconteçam da melhor maneira possível. Muito obrigado por estar aqui. A gente é que agradece a sua presença aqui na TV, aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E obrigada a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever e compartilhar essa entrevista, ela já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv e nas redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.